Caros amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos aqui novamente em mais um estudo do bloco Psicologia Espírita, bloco que se dedica a estudar as questões psicológicas, comportamentais e ligando-as à doutrina espírita, portanto fazendo aquilo que é previsto pela própria codificação, que é colocar o pensamento espírita nas questões comportamentais. Como a ciência psicológica, as ciências comportamentais de um modo geral lidam também com comportamento, a gente faz uma espécie de diálogo, de interlocução. Nesse momento estamos estudando a obra da veneranda Joana de Ângeles, obra psicológica, na sua primeira obra, né? A coleção psicológica é grande, estamos estudando Jesus e Atualidade, a primeira obra, inclusive, dessa célebre coleção. Oxalá tentaremos aí estudar outras obras, as obras pós-vindouras depois dessa. Estamos, nesse momento, no capítulo 13 de Jesus e Atualidade, intitulado Jesus e Revolução. Dando prosseguimento, portanto, aos nossos estudos, eu vou começar, Patrícia, falando sobre um conceito que conecta de alguma forma com o capítulo passado, Jesus e Responsabilidade. Há uma coisa que eu fiquei pensando em colocar em Jesus e Responsabilidade, fiquei na dúvida, acabei não colocando, e talvez caiba aqui, que é o seguinte. Como nós falamos no capítulo anterior, Jesus tentava despertar no indivíduo o senso de responsabilidade, porque quando o indivíduo desperta esse senso de responsabilidade, você colocou isso, ele se apropria da sua própria vida moral, né, portanto ganha uma maior autonomia em relação ao seu livre-arbítrio, é consciente das escolhas que faz e das consequências que terá que assumir, positivas ou negativas, das escolhas que gera. Isso lhe dá uma autonomia moral, né? Uma responsabilidade moral em relação aos seus atos, e Jesus tentava estimular isso. Como nós falamos que a responsabilidade é esse despertar da consciência para a aplicação daquilo que se despertou na vivência moral, né? Ou seja, é o progresso intelectual que Kardec falou, né? Ou seja, eu desperto, eu começo a aplicar para aí sim eu desenvolver-me moralmente, eu evoluir moralmente. A proposta de Jesus era despertar no indivíduo para que o indivíduo faça a sua parte. Por quê? Porque Jesus não, mesmo Jesus, que é um espírito puro, não pode evoluir por nós. A parte da aplicação depende da gente. Então, a atuação dele era estimular esse despertamento, porque aí no despertamento, agora eu lhe ajudo, eu lhe estimulo, mas você está no caminho, você está fazendo a sua parte, você está de alguma forma produzindo, né? Então isso é interessante a gente pensar nesse capítulo Jesus e Revolução. Antes de passar para você, Patrícia, é interessante fazer uma breve digressão aqui, embora não esteja no texto especificamente de Joana. A tradição judaica, a tradição hebraica aguardava um Messias revolucionário, a gente sabe disso. Os apóstolos de Jesus, em alguns momentos, ficavam na dúvida se Jesus seria esse Messias revolucionário, porque a tradição esperava, parte da interpretação da hermenêutica judaica entendia o Messias que foi anunciado pelos profetas como um Messias belicoso, como um Messias que ia fazer uma revolução social, sociopolítica, né? Uma revolução de Estado, né? Implantando, portanto, uma espécie de poder político, né? De poder executivo do reino de Deus. Essa era a ideia, né? Se acredita que esse foi um dos erros de Judas, talvez o erro mais importante, o erro principal, que é essa ideia de que Judas queria acelerar uma revolução e que achou que Jesus estava lento demais, né? Então queria provocar essa revolução sociológica, e depois da revolução feita, da reação, né, social e das massas que, na opinião dele, na percepção dele, as massas iam aderir a Jesus, porque Jesus estava sendo ovacionado, e aí colocaria Jesus como um rei, né, um rei de um executivo, e a partir daí se estabeleceria uma espécie de mudança social, planetária, sempre tendo egoisticamente o ponto de vista de que Israel estaria no centro do mundo, né? Israel deveria ser o novo império, a semelhança do Império Romano, o novo império que deveria dominar o mundo, governar. Bem se vê que é uma ambição puramente material. Então, Jesus era visto dessa forma. Mais tarde, os estudiosos da obra de Jesus, porque há várias obras sobre Jesus, né? Alguns estudiosos da obra de Jesus também especularam muito tempo depois que Jesus agia muito mais como um revolucionário social, ponto de vista com o qual nem a doutrina espírita concorda, nem a chamada psicologia profunda concorda, porque nós sabemos que Jesus atuava muito mais para o ser interior do que para o ser social, né? Porque o ser social, em nossa análise,
consequência e reflexo do ser interior. Do contrário, a gente apenas trabalha um indivíduo social sem trabalhar o ser interior, e a gente vê as revoluções apenas externas, né? Revoluções civis, revoluções sociais, revoluções tendo como base guerra e assim por diante, né? As grandes revoluções do mundo, ou melhor, todas as revoluções importantes da história, né? De uma Revolução Francesa a uma Revolução Americana, há uma revolução industrial, para me falar de uma revolução não necessariamente armada, nós vemos sempre um movimento de fora para dentro, né? E Joana enfatiza dizendo que a revolução em Jesus era um movimento revolucionário interior, né? Que a princípio parece que não causa nenhum tipo de mudança social e de fato não causa uma mudança social a curto prazo, né? O indivíduo se modifica agora, a sociedade não vai se modificar, mas a longo prazo é uma mudança efetiva. É uma mudança efetiva que não há problemas. Porque as mudanças sociais são mudanças da aparelhagem política, da aparelhagem da organização social. Não que não seja importante, mas se o indivíduo internamente permanecer como é, se muda a aparência, mas o próprio indivíduo burla a legislação, desequilibra as situações estabelecidas socialmente, arrola para si privilégios. Então, a revolução em Jesus é uma revolução lenta, é uma revolução que não se vê mudança em uma geração ou em algumas gerações, daí a visão reencarnacionista, mas é uma mudança que sempre vai para frente, nunca recua, né? O indivíduo modificado, ele nunca mais é o mesmo e nunca mais retrocede. Então, essa é uma ideia interessante, né, Patrícia, a gente pensar nessa revolução dessa forma. E só para passar para você agora e concluir meu comentário, a primeira frase de Joana, ela diz que Jesus atuava como um psicólogo profundo. Só para esclarecer, a gente vai ter a oportunidade de esclarecer mais detalhadamente. Quando fala psicologia profunda, Joana está fazendo uma alusão à psicologia de Jung. A psicologia de Jung tem uma obra específica de Joana, que ela vai falar sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A psicologia profunda é aqui um sinônimo de psicologia analítica, né? Porque Jung ele postulava a ideia de que ele lidava com o self, que é uma parte mais interna do que externa, e Freud tinha o centro das suas conjecturas do ponto de vista humano, o ego, né? Daí a psicologia de Freud, tradicionalmente, era chamada, a psicanálise freudiana era chamada de psicologia do ego, e Jung é a psicologia do self. Como o self é a parte profunda, a parte interior, se convencionou chamar também a psicologia analítica de Jung, a psicologia profunda. Joana faz essa abordagem que mais tarde, ao longo das futuras obras, dos futuros livros, ela vai dissecar essa ideia aqui, o que é que seria psicólogo profundo, o que é que seria ter uma visão psicológica profunda. É claro que Jesus conhecia, né, porque lidando com aquilo que há de mais profundo no indivíduo, que é o espírito imortal, e aqui a gente já dá uma dica para as obras futuras, né? O self junguiano seria o próprio espírito imortal. Como Jesus falava e abordava a questão de espírito para espírito, ele ia na profundidade do ser, né? Tanto é que ela faz algumas considerações aqui. Não recorria a sonho, não usava técnica psicológica, penetrava profundamente, sem subterfúgio, né, Patrícia? Poxa, depois desse sonho bom. Não, o interessante desse capítulo é que Joana leva-nos à reflexão de que ninguém continuava sendo o mesmo depois de ter um contato com Jesus. E é interessante porque essa revolução interior, ela não pode ser mensurável por nenhum tipo de análise externa. Só o próprio indivíduo que opera em si mesmo essa reforma íntima é capaz, e mesmo o próprio indivíduo, eu acredito que ele não consegue mensurar o seu poder de mudança após passar por esse contato com Jesus. Se nós pensamos, por exemplo, na obra Há 2000 anos, quando Publius Lentulus encontrou o Cristo pessoalmente, ele, mesmo após aquele contato, ainda que ele não tivesse se convertido à fé cristã e não tivesse acreditado de forma sincera que a cura, o lenitivo da saúde da sua filha doente era devido ao Messias, mas ele perturbou-se, né? Ele não foi o mesmo. Se nós pensarmos em Saulo, às portas da estrada de Damasco, depois que ele vê Jesus, ele também se transforma de uma forma impressionante. E mesmo aqueles mais diretos, os apóstolos do Cristo, ainda os que
embora acreditando na sua mensagem, não tivessem perseverado até o fim, como por exemplo Judas. Eu acho interessante que na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ele vai dizer que Judas, antes de tudo, era um grande iludido, justamente por causa dessa ideia fascinadora que ele tinha, né, fascinada, de achar que o ministério de Jesus poderia arrebatar as massas e que quanto mais popularidade e quanto mais poder ele tivesse, um poder penetrante nas multidões, tanto mais a sua mensagem teria valor e ele buscava essa ostentação. Mesmo esses, ainda que não levassem essa mensagem profundamente através das suas ações, nos refólios do seu espírito, ela estava, mesmo que de forma tácita, e mais tarde germinaria. E isso é interessante e eu acho que essa revolução meio que nos liga ao capítulo da tolerância. Porque como nós não temos condição de perscrutar o ser e de imaginar o grau de revolução que a mensagem divina causa nele, a gente não pode analisar pela epiderme das ações o quanto de comunhão ele tem com a divindade. Apenas Jesus, à luz dessa psicologia profunda, como o Flávio bem explicou, tinha essa condição. E talvez seja por isso que a nós não seja dado o direito de julgar. Porque como nós não temos condição de conhecer toda a verdade na sua dimensão mais plena, a gente não sabe o quanto de revolução interna, uma revolução silenciosa, aquela mensagem operou dentro do ser. Perfeito, perfeito. É interessante, Patrícia, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui que parece realmente um corolário, um desdobramento da responsabilidade, né? O indivíduo se responsabiliza, se apropria de si mesmo e das suas realidades internas, da sua condição e das suas questões no mundo em termos, né, do que diz respeito a ele, do que ele pode fazer, e a partir daí a revolução proposta por Jesus é aquilo que cada um tem que fazer, que é intransferível, que é a tentativa de se modificar, né? É a implementação dessa reforma íntima que fala os espíritas, né? Que os espíritas popularizaram essa expressão, né, de reforma íntima, que tem a ver com essa aplicabilidade, né? E eu fiquei pensando o seguinte: se é uma revolução interior, até mesmo, eu estou falando isso por conta de uma mensagem de Emmanuel que eu li hoje, até mesmo as atitudes externas são, na verdade, elementos para a aquisição das virtudes que a gente vai levar consigo. Eu sei que isso é chovendo molhado, mas assim, é porque, na verdade, a mensagem de Emmanuel diz assim: a paciência que você exerce para com os outros é uma espécie de exercício para você utilizar também em relação a você mesmo, né? Ou seja, a paciência é um movimento que você faz de suportar, entre aspas, as alfinetadas, como dizia o Espírito Amigo, né, naquela mensagem célebre de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é um movimento apenas de dentro para fora. É um movimento que você também faz interiormente, com você mesmo, né? É uma energia que você deve utilizar consigo mesmo. Do contrário, você estabelece uma luta consigo mesmo, né? Uma tensão, um conflito, né? No qual você até acaba não evoluindo. Quanta gente que acaba se impacientando consigo mesmo e acaba não progredindo com isso. Então eu fiquei pensando, eu estou utilizando a expressão paciência porque foi o que eu li na mensagem de Emmanuel, mas se você for pegar isso em todos os padrões morais, as categorias morais que o Espiritismo preconiza, a gente vai ver sempre essa ideia, né, de que as virtudes que eu exerço, a caridade, o perdão, a tolerância, é também um movimento que fica comigo e que deve ser também direcionado para comigo, né? Porque é um movimento também que diz respeito à minha saúde no sentido mais profundo da palavra. Porque, por exemplo, quando eu treino a paciência para com o meu próximo, eu acabo também exercitando para comigo. E esse movimento deve ser direcionado para comigo, porque se eu vivo impaciente comigo mesmo, eu vou ter problema de saúde, eu vou somatizar com algum problema, eu vou acabar enfermando, né? Então, eu acho que essa noção integral que Jesus conhecia, né? Não vou desapecar, o tempo todo ele, né, chamava atenção para essa necessidade dessa revolução,
que eu acho que é o convite da mensagem, né? Quando eu penso nesse assunto de revolução, eu fico pensando que a revolução não necessariamente ela é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente passa anos, séculos, precisando repetir os mesmos padrões. Aquela mensagem ela vai se desdobrando no nosso interior e através das experiências ela vai ganhando um significado todo especial até que chega a um ponto culminante em que aquilo eclode e se desenvolve. Então, a revolução ela não é necessariamente um movimento repentino, arrebatador. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, quando nós vemos Maria Madalena, quando nós vemos São Francisco de Assis, eles romperam de uma forma bem gritante um padrão antigo para uma mudança de conduta e empregaram toda a sua força de vontade para se manter naquele ideal. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, eu imagino que nós vamos fazendo uma transição gradual mesmo. E essa revolução não é um movimento de quebra, de necessariamente desconstruir. Às vezes é uma reconstrução em que a gente... eu lembro de Emmanuel citar em uma de suas mensagens que a construção da virtude, ela não se dá pela extinção dos vícios, mas é uma transformação gradual. É como na parábola do joio e do trigo. Eu mantenho o joio e vou transformando, vou alimentando aquilo que eu tenho de melhor para desenvolver as virtudes, e vai chegar num tempo em que essas virtudes vão estar tão desenvolvidas e vão enflorescer que eu vou conseguir extirpar o joio sem necessariamente matar a planta verde, né? Então, esse conceito de revolução, ele pode ser esse movimento gradual e no mais das vezes é. E isso nos faz encorajar a ter esse processo sem culpa por estarmos ainda repetindo velhos equívocos, porque o nosso atual panorama evolutivo, nós já evoluímos muito, nós já vencemos vícios bárbaros que tínhamos e que hoje não temos mais. Então tudo é um processo, né? O interessante, que é importante também pontuar aqui, Patrícia, é que essa revolução que Jesus está falando não é a conquista da plenitude, né? Porque a gente pensa, a revolução interior preconizada por Jesus, a gente pensa já quando o indivíduo ingressa no reino do céu, já sublimou totalmente. Não. A revolução que ele está dizendo aqui é o seguinte: a decisão, fruto, portanto, da responsabilidade, eu adquiri responsabilidade, agora eu vou aplicar, a decisão de me modificar. Então eu começo a me modificar, a princípio exteriormente mesmo. Começa a mudar minha postura perante meus familiares, perante a convivência com os meus. Eu mudei totalmente dentro de mim? Não. Há tendências que ainda permanecem. Mas só de eu me modificar dessa forma, eu já me encontro em sintonia com um plano mais elevado, né? Eu já rompo um pouco a minha faixa psíquica convencional mais baixa, né? Eu já sou alimentado por essa assistência espiritual superior, que é o símbolo de Dimas, né? O famoso símbolo do bom ladrão, né? Aquele símbolo, eu vi recentemente um estudioso comentando isso, um estudioso que não era religioso comentando isso, né? Que simbolicamente o bom ladrão abordou Jesus com humildade, né? Abordou Jesus dizendo, lembra-te de mim. O outro diz assim, se tu és realmente o Filho de Deus, tira a gente daqui, né? Mostra o teu poder agora, né? Embora ele tivesse uma vida equivocada, que ele até merecesse aquela corrigenda, né? E então o bom ladrão nesse sentido é essa disposição, ou seja, quando eu me modifico, ainda que eu não tenha resgatado totalmente os meus débitos, como ele não tinha resgatado, ele estava ali, né? Efeito da sua vida equivocada, ainda que a legislação fosse injusta, mas só de eu me modificar, eu já estou num paraíso simbólico, né? Eu já estou vivendo uma situação melhor. Então, por isso que Joana, no final do capítulo, ela vai dizer, revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Então, aí ele diz, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Então, ela não está dizendo assim, que a revolução vai acontecer depois do todo esforço e que vai ser um coroamento. Não, a revolução é eu me decidir mudar minhas atitudes. Isso é revolução. Porque isso vai trabalhando dentro de mim essa mudança. Psiquicamente, eu já mudo um pouco.
a minha paisagem interna já fica diferente, ainda que as tendências estruturais, os hábitos muito fortes, arraigados, ainda permaneçam, porque eles não são superados de pronto, como você muito bem falou. Né? Mas essa revolução é isso, opera isso. Agora, daí até superar totalmente os hábitos, aí é outro tema, que seria o ingresso na plenitude, na sublimação total. Né? Isso. E o interessante é que, se a gente for observar as grandes revoluções, primeiro que elas não aconteciam com uma pessoa isoladamente. Então, embora tivessem sempre aqueles grandes vultos que insuflaram a primeira ideia, a gente via que a revolução tem uma característica de alguém começar e logo aquilo dali se popularizar e se distribuir entre várias pessoas. Então, no fundo, a revolução ela tem um ideal que não morre. Mesmo que aquele grupo ali se disperse, ou se a gente for considerar, por exemplo, um ideal revolucionário numa guerra, aquelas pessoas feneçam, né, pereçam num conflito armado, a ideia fica e a ideia sobrevive. E eu acho que isso é a grande beleza da revolução. Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas a sua ideia ficou para sempre. Ele dividiu o tempo antes e depois dele. Mesmo as pessoas que não têm a fé cristã precisam se submeter a um tempo contado antes e depois do Cristo. E mesmo que os historiadores, que os filósofos pouco tenham falado sobre o Jesus humano, o Jesus espírito, ele continua revolucionário dentro das nossas consciências, dentro das nossas mentes, né? Com esse ideal. E é interessante, Joana, no final, falar, não está sozinho na batalha. Ou seja, como nós também nós que desejamos a mudança, somos revolucionários, existem outros revolucionários que estão nesse enfrentamento conosco. Então, a gente se realimenta. E isso é interessante, porque se nós estivéssemos sozinhos, com pouco tempo, a gente não teria a perseverança necessária para poder continuar. Mas já que nós estamos irmanados no mesmo ideal, é aquela lei de cooperação, a solidariedade que o Evangelho fala, né? Nós estamos juntos para fazer juntos essa revolução que vai acontecer no nosso interior. Muito bem, amigos. É isso. Acho que contemplamos aqui o capítulo 13, Jesus e Revolução, do livro Jesus e Atualidade. Portanto, concluindo agora, agradecendo a você que nos acompanha e dizendo até a próxima, se Deus quiser.